E aí, pessoal, beleza? Bom dia! Bom, vamos lá, mais uma aulinha de geografia aí, né? Aula passada a gente falou aí sobre, módulo passado, a gente falou aí sobre a União Soviética, né? A Rússia, né? A herança da União Soviética aí para a Rússia, e agora a gente vai falar dos países que integraram essa ex-União Soviética, países aí que com o fim da União Soviética acabaram se dissolvendo, se tornando países independentes, né? É importante saber aí que esse fim da União Soviética ele ocorreu em 1991 e a Rússia acabou exercendo e exerce até hoje uma grande influência sobre essa região aí, né? A gente vai ver que continuam os vínculos políticos com a Rússia e esses países. Nós vamos ver que vão continuar vínculos econômicos, sociais e até mesmo culturais, né? A cultura da Rússia acaba se expandindo aí para todos esses países. Bom, em 1991, com o fim da União Soviética, se criou, né, se formou a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e a finalidade dessa CEI aí é a promoção da cooperação externa, né? A cooperação entre todos esses países aí, visando também integrar economicamente esses países aí, fazer com que esses países juntos acabem se tornando países mais competitivos no mercado internacional, e a manutenção da estabilidade política e social desses países, né? Essa CEI ela foi fundada pela Rússia, pela Belarus e pela Ucrânia. Foram três países aí que faziam parte da União Soviética. Futuramente aí depois acabou aderindo a Armênia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Vários países aí acabaram se integrando depois disso. Em alguns casos isolados, como é o caso de Letônia, Lituânia e Estônia, eles preferiram não participar dessa comunidade dos Estados Independentes e se aproximar da União Europeia, né? Acabaram até a se integrar na União Europeia aí, em países que foram mais para o ocidente do continente europeu. A Geórgia é um caso à parte, porque ela aderiu à CEI em 1993, mas em 2009 ela saiu por causa de um conflito político entre ela e a Rússia, e a Geórgia acabou se envolvendo e apoiando aí o movimento separatista da Ossétia do Sul com a Rússia. E isso aí, essa Ossétia do Sul, só para a gente saber o que é, né? Ela é localizada na fronteira entre a Geórgia e a Rússia e declarou independente, né? Mas a Geórgia, que não só a Geórgia, mas a grande parte da comunidade internacional não reconhecem a independência dessa Ossétia, considerando que ela deveria fazer parte da Geórgia. Então isso aí acabou causando um atrito entre a Geórgia e a Rússia, e a Geórgia, em 2009, acabou saindo da comunidade dos Estados Independentes e se aproximando mais da União Europeia também, tá? Depois da Revolução Russa, em 1922, a gente vai ver que surgiu a União Soviética, né, que era formada ali por 15 repúblicas, tá? E essa União Soviética ela acabou disputando a hegemonia mundial, a influência mundial com os Estados Unidos, né? Países mais capitalistas, mais influenciados pelo capitalismo, se aproximaram mais dos Estados Unidos, e os países mais socialistas, voltados para o modelo socialista, se integraram e se aproximaram mais aí da União Soviética. É o que a gente conhece aí como Guerra Fria, né? Ficou famosa como Guerra Fria, o nome Guerra Fria. Em 1991 teve o fim da União Soviética, e aí esses países que eram ligados à União Soviética acabaram buscando a sua independência, né? E a Rússia, mesmo assim, ela acaba buscando ainda recuperar as áreas de influência que ela tinha com esses países da ex-União Soviética, e principalmente os países localizados mais ao leste europeu ali, tá? Bom, 15 estados, depois da dissolução da União Soviética, acabaram se dividindo em 5 grupos de acordo com a sua localização geográfica e um pouco da sua cultura. Nós vamos falar sobre cada um desses 5 grupos aí, que são a Eurásia, que nós vamos encontrar só a Rússia nessa Eurásia aí,
né, que mistura ali a região do continente que abrange a Europa e a Ásia, países bálticos, nós vamos ter Estônia, Letônia e Lituânia, nós vamos ter o leste europeu, que vai ter a Belarus, a Moldóvia, a Ucrânia, nós vamos ter a Transcaucásia, que vai ter a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, e nós vamos ter a Ásia Central, que vai ter Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Tá? Então vamos falar sobre cada uma delas, iniciando aí pela Eurásia, que é composta pela Rússia, que é a principal potência aí, depois do final da Guerra Fria, né? Do fim da Guerra Fria, a Rússia acabou se destacando. Fim da Guerra Fria não, né? Fim da União Soviética em si, a Rússia acabou se destacando aí como a principal potência da ex-União Soviética lá, lembrando que a maior parte do território da União Soviética era a Rússia, que é o maior país do globo. Acabou que a Rússia se tornou herdeira aí de muitos recursos, principalmente energéticos e hídricos, e das indústrias industriais aí da antiga União Soviética, porque a maioria desses recursos eram em território russo. Então a Rússia acabou se aproveitando muito disso aí e conseguiu herdar muitos desses recursos aí, tá? Alguns países de outros grupos, nós vamos ver esses outros 4 grupos aí, vão enfrentar problemas muito maiores que a Rússia enfrenta. Né? A Rússia, em questão econômica e social, aí, a Rússia não enfrenta nem metade do problema que esses demais países acabam enfrentando aí. Então isso aí é a Eurásia, né? Uma dessas regiões aí, desses grupos, um desses grupos é a Eurásia, que é a Rússia propriamente dita. Aí vem os países bálticos. O que são esses países bálticos aí? Bom, esses países bálticos são países que são situados na Península Báltica, tá? Próximo ali ao Mar Báltico, que fica localizado mais ou menos no nordeste do continente europeu. Compõem esse país aí, essa região, os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, as únicas ex-repúblicas soviéticas que não aderiram à CEI, não quiseram ir para a CEI, nunca foram para a CEI. Essas 3 aí decidiram que a vida delas ia ser fora. Isso causou no começo lá uma insatisfação na Rússia, que queria esses países participando da CEI, né? Até porque a Rússia conseguiria ter um pouco mais de influência sobre eles, mas eles acabaram integrando a União Europeia, inicialmente, e depois chegaram até a se integrar também na OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí. Esses países voltaram totalmente para o capitalismo aí, né? E essa aproximação com a União Europeia acabou influenciando muito nesse país deixarem o socialismo de lado e investirem no capitalismo, que não foi algo ruim, porque teve um forte crescimento econômico devido a esse capitalismo, uma maior diversificação industrial, né, em destaque principalmente para a metalurgia, para a química, para a indústria têxtil, para a alimentícia, eletrônica, comércio e serviço, ou seja, vai ter muito mais desenvolvimento nesses 3 países do que vai acontecer nas outras áreas aí que a gente vai conhecer, tá bom? Esses países tiveram melhorias significativas nos indicadores socioeconômicos, tanto que o IDH e o PIB dos 3 é considerado alto, tem PIB e IDH muito alto, e o analfabetismo e a mortalidade infantil desses 3 países é muito baixa também, tá? Destaques aí, o principal destaque é a Lituânia, que é o que tem maior extensão territorial entre esses países bálticos. Nós vamos ver que ela adotou como moeda oficial o euro, tá? E faz parte daquele espaço Schengen, que é aquele espaço livre de fronteiras, né? Tem o maior PIB desse grupo, desses 3 países aí, é o que tem o maior PIB. Destaque principalmente no setor de serviço, onde 70% do PIB é desse setor de serviço. A indústria vai ocupar em torno de 25% e a agricultura uns 5% mais ou menos. E foi o primeiro país a deixar o bloco soviético. O primeiro país a se tornar independente e sair desse bloco soviético foi a Lituânia, tá? Os principais parceiros comerciais da Lituânia vai ser a Rússia, né?
ainda sendo país agora capitalista, ela ainda vai ter fortes ligações comerciais com a Rússia, a Letônia, a Polônia e a Alemanha, tá bom? Outro país que vai ter também nesses países bálticos aí é a Letônia e a Estônia, ambos tem aí a Letônia, o segundo maior extensão territorial, e a Estônia vai ter a menor dos três, né? Todos eles vão ter adotado o euro e fazerem parte também do espaço Schengen. O PIB da Letônia é um pouco maior que o da Estônia, mas são PIBs altos. Também vai ter aí uma questão de industrialização alta, né? Aliás, de serviços muito alta. Então, o setor de serviços dos dois aí vai representar entre 65% e 75% do PIB, uma taxa bem menor para a indústria, em torno de 20% a 30%, e a agricultura 5% nas duas situações aí, tá? No caso da Letônia, nós vamos ver que 60% dos habitantes aí são de etnia letã, né? E 30% aí vai ter influência russa nesse território aí também, né? A influência ortodoxa. Então, considerado um país aí de multietnia. Nós vamos ver, no caso da Letônia também, os principais parceiros dela aí vai ser a própria Lituânia, a Rússia, vai ter muito comércio com a Estônia, a Alemanha e Polônia. Já os principais parceiros da Estônia, nós vamos ser a Suécia, Finlândia, Letônia, Alemanha e Lituânia. Aí já tem muito menos comércio com a Rússia no caso da Estônia, tá bom? Bom, o outro bloco que nós vamos ter das ex-repúblicas soviéticas, né, vai ser o leste europeu, o famoso leste europeu, que também é chamado aí de Alemanha Oriental, tá bom? São nações localizadas aí na porção leste da Europa, já em divisa com a Ásia, né? E é formado aí principalmente por 3 países da antiga União Soviética também, que é a Ucrânia, Belarus e Moldóvia, tá? Há uma proximidade étnica muito grande entre esses países, onde predominam os eslavos que seguem o cristianismo ortodoxo, tá? Esses 3 países, Ucrânia, Moldávia e Belarus, acabam seguindo esse cristianismo ortodoxo. O destaque entre todos esses aí é a Ucrânia, que é o mais populoso e com a economia e política mais expressivas nesse leste europeu aí. Ele acabou mudando a sua economia da economia socialista para a economia de mercado, né? O capitalismo, foi para o capitalismo, tem uma proximidade um pouco maior com a União Europeia, e a maioria das empresas ucranianas ainda é privada, mesmo ele tendo mudado para o capitalismo, a maioria de suas empresas ainda é privada. O destaque da Ucrânia é a produção agrícola, é considerada aí o celeiro da Europa, e possui um dos melhores solos do planeta, né? É um solo escuro, muito rico em matéria orgânica, conhecido como solo Chernozion. Esse solo Chernozion é famoso no mundo inteiro como um dos melhores solos do planeta. A produção dele se concentra em trigo, cevada e milho. Tem aí grandes reservas energéticas, principalmente de manganês, petróleo, gás natural e carvão. E as indústrias metalúrgicas estão entre as principais do mundo, né? Destaque aí também para as indústrias de alta tecnologia, onde a gente vai ter os eletrônicos, de armamentos e de artigos espaciais. A Belarus é um dos principais parceiros da Rússia, né? Aliado e fiel de Moscou desde o fim da União Soviética. Mesmo com o fim da União Soviética, ele ainda continua sendo muito aliado. Não é um país socialista, mas ainda tem uma economia predominantemente estatal, ou seja, o Estado ainda detém muito da economia do país, apesar de não ser mais socialista, ser aí já um país capitalista. As indústrias vão ocupar aí cerca de 40% do PIB do país. E os principais setores são de máquinas pesadas, como tratores, caminhões. Nós vamos ter produtos agrícolas também muito bem produzidos nesse país e geração de energia. Os principais parceiros comerciais, o principal parceiro comercial da Belarus é a Rússia, né? É um país que tem uma ligação muito forte ainda com a Rússia. E nós vamos ver como último país desse leste europeu aí, a Moldávia, né? Moldávia, que
teve um processo de desindustrialização muito acelerado. Então se desindustrializou muito, o que acabou impactando muito negativamente no país essa busca pela, vamos dizer assim, pela agropecuária, né? Sair da industrialização e voltar para a agropecuária. É um país que tem um sistema capitalista, mas é o país mais pobre da Europa e que tem o menor IDH na Europa, tá? A economia deles é baseada principalmente no setor de serviços e os principais produtos são os hortifruti granjeiros, o vinho e o tabaco. É o que mais se produz nesse país. E acaba precisando importar aí petróleo, carvão mineral e gás natural da Rússia para gerar a sua energia. Ou seja, ela não consegue produzir a sua própria energia. Aí vem o penúltimo setor, né? Que é a Transcaucásia, né? A região aí ao sul das montanhas do Cáucaso, né? Por isso Caucásia. Temos aí Geórgia, Azerbaijão e Armênia como os 3 países desse bloco. E tem uma importância geográfica muito grande pela sua localização. Ele está ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? E ao sul ainda tem o Oriente Médio, então está numa região muito estratégica, tá? Aí a gente vai ter um destaque maior para a Geórgia e para a Armênia, mas a gente não pode deixar o Azerbaijão também sem comentar alguma coisa sobre ele. Azerbaijão, vamos comentar sobre o Azerbaijão e a gente fala dos 2 destaques no final. O Azerbaijão está entre o leste e o sudoeste asiático, o leste europeu e o sudoeste asiático. A maioria do Azerbaijão, da população do Azerbaijão, tem como religião a religião muçulmana, depende imensamente das exportações de petróleo, que chegam a gerar em torno de 90% do PIB do país, e tem já também a economia de mercado, é capitalista, né? Mas ainda mantém um regime estatal para a maioria das empresas que ele produz. Então, os 2 destaques que a gente tinha falado, que é a Geórgia e a Armênia. A Geórgia é a principal nação transcaucásia, tem uma economia capitalista, pretende aí integrar a OTAN e a União Europeia futuramente, ainda não é, mas pretende integrar, muito rica em minerais, principalmente ouro, prata e cobre, tem uma economia baseada principalmente na exportação, principalmente desses minérios, né? E também de produtos agrícolas, como é o caso do trigo, da cevada e da uva. O vinho georgiano é muito tradicional, é um vinho tradicional no mundo, e o turismo é um setor muito importante para esse país. A Armênia é a menor nação da antiga União Soviética, tem população maior cristã. A gente vai lembrar aí que durante a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos 1,5 milhão de armênios acabaram sendo mortos aí no genocídio do povo armênico pelo Império Turco-Otomano, né? O Império Turco-Otomano, na época da Primeira Guerra Mundial, acabou cometendo esse genocídio, matando uma boa parte da população da Armênia. Economicamente, é altamente dependente ainda de ajuda externa, e os destaques aí para indústrias químicas, de máquinas pesadas, de siderurgia e de mineração. Beleza? E para a gente fechar essa aula aqui, vamos falar dos países da Ásia Central aí, que são subdivididos em várias regiões aí. A gente vai dar foco para essa Ásia dividida em várias regiões, mas não vamos falar somente, quando a gente for falar da Ásia em si, a gente fala dessas outras regiões, não vamos falar somente da Ásia Central, mas só para vocês terem conhecimento, nós vamos ter o Extremo Oriente, a região do Japão, nós vamos ter o Oriente Médio, nós vamos ter o Sudeste Asiático, nós vamos ter a Ásia Setentrional, mais ao norte, a Ásia Ocidental, que é mais próxima à fronteira com a Europa, a Ásia Meridional, que ela vai estar mais ao sul, e a Ásia Central e Oriental. Tá? O que nós vamos falar é da Ásia Central agora. Essa região da Ásia Central é que vai agrupar países aí da ex-União Soviética, aí, regiões que vai estar entre o Mar Cáspio e a China, que vão encontrar os países aí, o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Predomina aí a religião islâmica e as economias são fortemente ligadas ao petróleo e ao gás natural. Beleza, meninos? Vou deixar para vocês atividades aí, página 321, fazer questão 1, 2 e 4,
página 322, questões 2 e 3, e desenvolvendo habilidades, fazer as duas questões que se encontram lá, beleza? Até a próxima, valeu galerinha, beijão!